Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu livro. Olá, irmãos e amigos, aqui no Comunhão.org, eu sou o Fábio Oliveira e apresento a série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Buscar servir ao Senhor, não sozinho, mas com a nossa família, com o nosso lar, a nossa casa. E hoje, novamente, o nosso irmão Mauro Francisco, um irmão fiel, tem nos ensinado, porque ele tem vivido a fidelidade, o serviço ao Senhor, junto com sua casa, com sua família. Mauro, é um grande prazer estar novamente aqui com você. Olá, Fábio. Fábio e amados irmãos, ouvintes do Comunhão.org. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aprendendo, né? Aprendendo juntos sobre esse fato, essa realidade tão iminente em nós, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, Fábio. Mauro, é um grande desafio desde os tempos de Josué, que é o texto que nós temos acompanhado e aprendido, e é um desafio ainda hoje. Temos visto você já nos ensinou vários pontos que devemos fortalecer, refletir, meditar, aprender com Deus, para que a nossa família sirva a Ele de forma que agrade a Ele. Então, hoje, Mauro, temos a nossa frase desafio. Sim, Fábio. A nossa frase desafio é um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir. Muito bom, Mauro. Por que um desafio? É um desafio porque exemplo tem muitos. Nós olhamos e ao nosso redor há exemplos, mas um exemplo para ser seguido são poucos. E Josué nos ensina, ele nos dá um exemplo, como ele foi para a sua casa, para a sua família. Nós podemos aprender de Josué que é possível, sim, olhar, ter um exemplo, e esse exemplo nos motiva a seguir em frente, olhando para um bom exemplo. E que nós pais, né, possamos ser esse exemplo para os nossos filhos e para todos que estão ao nosso redor. Um exemplo a seguir. Realmente um grande desafio. Agora, a nossa próxima etapa, texto bíblico. O texto bíblico de hoje continua sendo o nosso texto, né? E que nós temos tratado tão bem, as Escrituras têm se apresentado a nós, que é Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a nossa frase, desafio, amados irmãos. Mauro, excelente texto. Tem muita coisa a aprender aqui, ainda estamos aprendendo. Excelente desafio, principalmente para, como você falou, os dias de hoje. Temos vários exemplos, mas qual exemplo a seguir? Como vencer esse desafio, Mauro? Quando Josué faz essa declaração, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa frase dita, essa palavra dita por Josué nos ensina
que a pessoa que serve a Deus deve ser um exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Josué não era do tipo de pessoa que dizia a frase tão conhecida no mundo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Josué não disse isso. Ele não disse: minha casa servirá ao Senhor, mas disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar, no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Há pessoas que querem, às vezes, mudar. Pessoas que querem que seus familiares sirvam, que mudem. Eles querem que os seus familiares possam ter uma atitude melhor. E exigem muitas vezes. Mas elas próprias não servem de exemplo. Quando Josué afirmou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar, não iria arrastar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sobre as bases da obrigação. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária com base na gratidão a Deus pela sua misericórdia, como vimos no momento passado. Debaixo daqueles sentimentos de misericórdia de Deus, quando sentiu a nossa dor no seu coração. Então, Josué ensina desta forma os seus familiares. Por isso que o serviço a Deus não é através da obrigação, não é através da força. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir a sua casa à verdade de Deus. Mas tudo isso dentro do seu próprio exemplo, como aquele que estava ajudando a sua casa. Ele estava comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus. Dentro de sua casa, a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor. É o que Provérbios nos falou de ensinar a criança, né, ao caminho, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Provérbios 22, versículo 6. E ele nos dá essa instrução, Josué falando, ele está dizendo que ele tinha um compromisso de ser um exemplo vivo. Tive também uma oportunidade de conhecer uma família onde os pais mandavam os filhos jovens para a igreja, para a comunhão. E eles iam fazer outras coisas. E eles até levavam as crianças. Estou falando de pessoas que haviam se entregado ao Senhor. Eles até deixavam os filhos com o carro na porta do prédio e iam para os seus lazeres, das suas prioridades, e depois retornavam para pegar e buscar os seus filhos. Eles exigiam que os filhos pudessem ir à igreja, mas eles mesmos não iam. Falavam para fazer, mas não era um exemplo a ser seguido. Eles não devem ser diferentes de muitos hoje em dia. Mas como podemos facilmente observar o exemplo de Josué quando nos dá conselhos? Ele provavelmente era alguém que dava conselhos de não mentir, de não se irritarem, de não furtarem,
de não fazerem coisas torpes, de não gritarem, nada de blasfêmia, nada de malícia. Provavelmente, Josué era essa pessoa. Assim somos nós, assim devemos ser nós no nosso relacionamento conjugal. Devemos lutar como aqui estou dando exemplo, lutarmos individualmente contra os males deste mundo e vencer. E sabemos que quando vencemos e quando estamos neste caminho, somos abençoados e abençoamos a nossa casa através do nosso exemplo. Algumas pessoas já afirmaram que palavras falam alto. E outros disseram que o exemplo grita bem forte. O exemplo fala alto, gritante. Então precisamos compreender que Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele era um exemplo, um modelo a ser seguido. E eu e você? Estamos sendo um exemplo? Estamos orando em casa? Estamos cuidando com as nossas palavras? Estamos abençoando a igreja? Nós estamos falando palavras de edificação? Os nossos filhos, a nossa esposa, as esposas, e com relação aos esposos e filhos, você tem passado tempo na palavra de Deus? A sua palavra fala, mas o seu exemplo grita bem forte. Por isso Josué pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele era um modelo, um exemplo a ser seguido. E que você e eu, que nós, Fábio, que nós que estamos participando do Comunhão Org, possamos também prestar muita atenção, porque as palavras falam, mas o exemplo grita muito alto. E que Deus nos ajude assim, Pai, assim fazer. Mauro, quão profundo ensinamento, quão profundo é a palavra de Deus. E agradeço a Deus por recompensar a sua fidelidade, nos dar esse entendimento para poder nos ensinar realmente coisas do dia a dia que, se nós prestarmos atenção nesse ensinamento, vai mudar e vai nos ajudar realmente a sermos esse exemplo. Eu não tinha ainda, já li esse texto várias vezes, mas não tinha meditado no eu na frente do minha casa. Talvez muitos irmãos também não tenham meditado ainda. Realmente, o exemplo, né? Eu primeiro tenho que servir ao Senhor e ser exemplo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. É bem importante essa parte, não é, Mauro? Eu aprendi, então, em minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro eu. Sim, Fábio. O exemplo de Josué, Fábio, e amados irmãos, rompeu os limites de sua casa e levou o povo também a declarar, em Josué 24, versículo 18, não só a casa dele foi influenciada pelo seu exemplo, mas toda uma nação. E toda nação, lá no versículo 18, disse: também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Olha o exemplo. O exemplo não só influenciou a sua casa, pai, mas influenciou uma nação. A nação viu quem era Josué, o seu exemplo, e a nação disse: nós também serviremos ao Senhor. Palavras falam. O exemplo grita, Fábio, bem alto. Mauro, muito obrigado. Grande ensinamento.
irmãos e amigos que estão assistindo, que estão acompanhando essa série e o encontro de hoje. Deixe aqui nos comentários, escreva, pergunte, comente como esse aprendizado tem te ajudado e o que refletir. Para mim foi um aprendizado muito grande, tem sido, espero que tenha sido também para você. Muito obrigado, irmão. Chegamos ao fim de mais um encontro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus permitir, estaremos gravando o próximo também com esse tema. É um tema geral, o tema da série Eu e minha casa serviremos ao Senhor, trabalhando algum ponto específico. Mauro, muito obrigado mais uma vez por esse ensinamento. Obrigado você, Fábio, e a todos os irmãos que têm participado nesse momento. Lembrando sempre que palavras falam e o exemplo grita muito alto. Que Deus os abençoe. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo